Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. A passagem da epístola que há pouco nós temos lido, Colossenses, capítulo 2. Nesta passagem, iniciamos vendo a vontade do apóstolo no capítulo 2, versículo 1, quando ele diz: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. E esta vontade do apóstolo Paulo tem objetivo. No versículo 2, para que ele enfrenta esse tão grande combate? Para que os seus corações sejam consolados. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo. Para que a igreja, os cristãos, tenham seus corações consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. O que nós vemos ao nosso redor hoje é um incentivo incessante às pessoas sentirem, a experimentarem, a ter sensações. E em nenhum momento se vê este objetivo que o apóstolo Paulo coloca aqui: enriquecidos da plenitude da inteligência. Não há uma vontade, não há uma intenção de que o cristão, o membro de uma igreja, se veja enriquecido na sua inteligência, tendo como objetivo a aquisição de conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Se chegou a um absurdo, em certo dia, no colégio onde eu trabalho, um dos alunos me disse: aquele pastor não dá para aguentar, porque os alunos têm que assistir a um culto aí. Em um desses cultos, um dos encarregados da mensagem havia dito que pensar era pecado. Pensar é carnal. Que eles tinham que crer. E que crer não tinha absolutamente nada a ver com a mente, e sim com o coração. Asneiras desse tipo se escutam, e são esse tipo de asneiras, como diria Lutero, as que direcionam muitos púlpitos e muitos desses pregadores. Quando a palavra de Deus nos chama claramente a usar a capacidade que nos diferencia dos animais. Se nós pensarmos que sentimentos nos diferenciam dos animais, estamos completamente errados. Nós vemos nos animais de estimação manifestações de sentimentos. Eles têm alegria, eles têm tristeza, eles ficam emurrados também. Quem tem um cachorro, quem tem um gato, sabe disso. E não somente são esses animais, outros também, até aves. Até as aves mostram essas manifestações de sentimentos. Então, o que nos diferencia dos animais, dos irracionais, é exatamente a razão. É a única coisa que nos diferencia dos animais. Deus jamais nos chama a sentir, a experimentar. Deus nos chama a raciocinar. Por isso que lá em Isaías 1,18 está escrito: vinde e arrazoemos.
venham, utilizemos a razão. E nós percebemos claramente isto quando entendemos que para adquirir a verdade, para conhecer a verdade, é necessário usar não os sentimentos, e sim a razão. Há uns 2 dias atrás, em casa, conversando com uma pessoa, eu coloquei esta questão. Perguntei para essa pessoa, quando você está muito triste, quanto é 2 mais 2? Ficou olhando para mim, olha, é 4. E quando está muito alegre, eufórica, quanto é 2 mais 2? É 4. Aí eu perguntei, então, a verdade não depende do seu estado de ânimo. A verdade não depende do meu estado de ânimo. E aí eu insisti e disse, e será que a verdade depende do local onde nós estamos? Isto é, se nós estivermos no Brasil, é uma verdade. Se estivermos na Alemanha, é outra verdade. Se estivermos lá no outro lado do mundo, na China, na Coreia, no Japão, é outra verdade. E essa pessoa diz, não, vai ser a mesma. Se com as verdades matemáticas é a mesma, por que se insiste que espiritualmente cada um tem a sua própria verdade? Espiritualmente acontece exatamente a mesma coisa. A verdade é uma só. E por isso o Senhor Jesus diz claramente, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade nos liberta, a liberdade nos tira da crendice, nos tira da superstição, nos tira da ignorância. Conhecereis a verdade. Por isso um dos profetas diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Por que prossigamos em conhecer? Porque a Deus nós não chegaremos a conhecê-lo. Nós, pobres e tristes criaturas finitas, nós não podemos nem imaginar que um dia chegaremos a conhecer o infinito. Mas o apóstolo Paulo enfrenta todo esse grande combate para que os corações dos cristãos sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos à plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. E aí no versículo 3 emenda, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, em quem, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Observem a expressão, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Porque nós nos deparamos ao nosso redor é que até as chamadas igrejas tradicionais, as igrejas históricas, antigas, da Reforma, ensinam que isso está revelado para todos, que isso está aí para todos. E nessa tentativa de revelar isto para todos, alteram a Bíblia para colocar as palavras da Bíblia numa linguagem atual. Do jeito que está a juventude, e aí, tudo bem? E aí, joia? E aí, tá ligado? Do jeito que está a juventude, daqui a poucas décadas, se o Senhor Jesus não voltar, a linguagem estará reduzida a talvez 1000 palavras, se estiver isso. Um dia desses estava lendo um artigo escrito por um linguista, estudioso da língua, afirmando que, era um artigo da Argentina, os jovens da capital argentina
tinham um vocabulário reduzido a 250 palavras. 250 palavras. Será que os nossos jovens estão longe? Não. As conversas que se escutam por aí são semelhantes. Um vocabulário reduzidíssimo. É pior quando conversam pela internet. As palavras são reduzidas a consoantes, praticamente sem vocais, e repetidas uma após outras, e a isso está sendo reduzida a comunicação humana. Se nós formos nessa onda, como se diz, haverá um momento em que será apresentada uma Bíblia na linguagem internetes, eu imagino. E que será essa Bíblia na linguagem internetes? Não sei, mas que não será Bíblia, assim como não são Bíblias as linguagens de hoje, ou as linguagens atualizadas, ou as linguagens na linguagem do povo, não são Bíblias. Portanto, não estão fazendo um serviço a Deus aqueles que trabalham, labutam a favor dessas alterações, dessas perversões da palavra de Deus. Por quê? A palavra aqui está bem clara. Em quem estão escondidos. Escondidos. Ora, algo que está escondido não está revelado para todos. E será que a própria Bíblia nos diz claramente que não está revelado para todos? Se nós formos para Marcos, capítulo 4, no versículos 11 e 12. Marcos 4, 11 e 12. Este Marcos 4, 11 e 12 tem íntima relação com Mateus 13, versículo 10 em diante, quando depois de ouvirem a parábola do semeador, aquela famosa parábola do semeador que saiu a semear a sua semente, parte da semente caiu em cima de umas pedras, em cima da beira do caminho, outra parte caiu entre os espinhos e outra parte caiu em boa terra. E aí em Mateus 13:10, não precisam procurar, acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? Essa foi a pergunta dos discípulos do Senhor Jesus. Senhor Jesus, por que tu falas por parábolas para esse povo? Por que não ensinas abertamente, na linguagem de hoje, na linguagem popular? Ensina para eles isto. Por que ele fala por parábolas? De uma maneira hermética, de uma maneira escondida. E a resposta encontramos em Marcos 4, 11 e 12. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, estão escondidas. Para quê? Versículo 12 de Marcos 4. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Mas o versículo 12 de Marcos 4 é terrível na sua segunda parte, onde está escrito bem claro: para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Isto é terrível.
Isto vai contra todos aqueles que intentam colocar na linguagem de hoje, na linguagem popular, na tentativa de ampliar, escancarar uma porta que o Senhor mesmo colocou como sendo estreita e difícil, e poucos são os que a encontram. Se o Senhor colocou isto de uma maneira escondida, oculta, é pecado tentar escancarar. É pecado tentar abrir. E é por isso que essas pessoas que hoje estão seguindo essas novas tendências, essas novas linguagens, essas novas comunicações mais à altura do povo, e a altura do povo deve estar bem embaixo, lá quase no chão, né? Em vez de se preocuparem por levantar esse povo ignorante e elevá-lo a um nível, né, um pouco mais aceitável de cultura, de conhecimento da própria língua materna. A palavra de Deus nos diz claramente que estão escondidos esses tesouros da sabedoria e da ciência em Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo explicou para os seus discípulos: vocês podem estar felizes, se achar felizes e ser gratos a Deus, porque a vocês vos foi entregue isto, né? Mas aos de fora tudo se fala por parábolas. Quem sabe isto? Em Lucas capítulo 10, versículos 22 ao 24, encontramos o seguinte. Lucas 10, 22 ao 24. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Será que tem alguém que pensa que nós podemos obrigar ao Senhor Jesus a revelar isto a alguém? A palavra é bem clara. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Né? Um dia desses estava pensando como aparecem nos folhetos, né? Se você percebeu a necessidade de nascer de novo, faça a seguinte oração. Ora, isso aí é uma receita. Se você percebeu a necessidade de se alimentar, ora, faça o seguinte: pegue uma xícara de arroz, 2 xícaras d'água, coloque numa panela, acrescente sal a gosto, espere 20 minutos, a fogo baixo, e você terá uma panela de arroz. Uma receita. Né? Será que a vida espiritual funciona assim em base a receitas humanas? Faça isto, primeiro faça isto, depois faça isto, 4 passos. 4 passos para nascer de novo. É pura bobagem. Nós não podemos obrigar ao Senhor Jesus a se manifestar, a se revelar a quem nós quisermos. A palavra é bem clara quando ele mesmo diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Por quê? Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Por isso nós podemos afirmar, para quem é cristão realmente, você ache-se bem-aventurado.
sinta-se, considere-se feliz por saber essas coisas, por entender estas coisas. Considere-se feliz por poder abrir a sua Bíblia e entender o que está escrito, mesmo que esteja escrito naquilo que os inimigos chamam de português arcaico. Não? Mas tem duas vantagens. Uma espiritual, você entende esse português, entende o que está escrito aí, e você tem um nível cultural superior àquele que se contenta, que se satisfaz com um português simplificado na linguagem de hoje. Continuando lá em Colossenses, capítulo 2, no versículo 4, o apóstolo nos dá uma advertência. E digo isto, todo o anterior, todos esses versículos anteriores, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Um dia desses estava pensando como é dificílimo, quase impossível, afirmar, por exemplo, que o que as religiões ensinam são coisas diabólicas. Por quê? Porque qual é a religião por aí que ensina que você deve sair e disfarçadamente, ladinamente, esfaquear a primeira pessoa que estiver inocentemente caminhando diante de você? Não existe isso. Por mais pervertida que seja uma seita, por mais pervertida que seja uma religião, não existe quem ensina essas barbaridades. Todas as seitas ensinam: pais, amem os seus filhos. Filhos, amem os seus pais. Maridos, amem as suas mulheres. Não tenham discussões no seu lar. Mantenha concórdia no seu lar. Seu lar será bem-aventurado, feliz. Como apontar o dedo para essas coisas? Como dizer que isso está vindo do mal? Todas as pessoas seriam contrárias e diriam: não, isso é de Deus. Porque a ideia é que, se é uma coisa boa, então é de Deus. Esquecendo que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E essa transformação em anjo de luz, por exemplo, tem tido como resultados aparições. E se ele se transforma em anjo de luz, terá dificuldade em se transformar em uma belíssima mulher etérea, que fala mensagens tão lindas. Será que isso é difícil para ele? Certamente que não. Mas então vemos umas pessoas por aí que afirmam ter visto uma mulher radiante, mais brilhante que o sol, em cima de uma árvore. E daí a pouco tem ônibus fazendo fila, peregrinando na frente daquela árvore, na expectativa de ver aquela aparição. Aparição da qual há testemunhas. Não uma, duas, três, às vezes centenas de pessoas que afirmam com assinatura em cartório que elas viram e ouviram, e as mensagens eram tão boas e tão agradáveis ao coração. Como afirmar que uma coisa dessas é diabólica? É quase impossível para nós. O mal não se manifesta de uma forma escancaradamente perversa, corrompida, malvada.
o mal se manifesta exatamente dessa maneira. Uma forma tão boa, tão luminosa, mas a palavra nos adverte que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por isso, no versículo 4 de Colossenses 2, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O primeiro argumento que nos colocam é: mas você já não percebeu que o povo, coitado desse povo, tem um vocabulário reduzido? Então, se esse povo tem um vocabulário reduzido, vamos a descomplicar a Bíblia, que já por si é um livro assim hermético, fechado, difícil de compreender, e vamos colocá-lo em palavras bem simples. Vamos colocá-lo em palavras bem simples, para que eles entendam. Por exemplo, no versículo 8, temos aqui: tende cuidado para que ninguém vos faça pressa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens. Tende cuidado para que ninguém vos faça. Quem que fala assim? E nós teremos que concordar ora. Ninguém fala assim. Ninguém diz: tende cuidado. Não? Tem cuidado. Te cuida. Não? E o gaúcho solta um: te cuida, guri. Não? E não um: tende cuidado, guri. Então nós temos que reconhecer, realmente, nessa linguagem aí, nós já caímos na sutileza da palavra persuasiva. Porque o próximo passo, está vendo? Então você concorda que temos que colocar essa palavra numa linguagem mais acessível a esse povo. Será que isso era o que o Senhor Jesus fazia? Ele via as multidões e falava em parábolas. E eles entendiam as parábolas, porque era uma coisa do dia a dia deles. A parábola do semeador. Um homem saiu a semear. E eles imediatamente imaginavam um homem carregando uma sacola onde estavam as suas sementes, e esse homem, pegando as sementes de dentro da sacola, se espalhava. E o Senhor Jesus afirma: uma parte dessas sementes caiu em cima das pedras, outra parte caiu na beira do caminho, e outra parte caiu lá entre os espinhos, e outra parte caiu em terra boa. E aí essas sementes cresceram, e aí ele explica: aquela que caiu na beira do caminho, vieram as aves dos céus e comeram essa semente, não sobrou nenhuma para germinar. Aquela que caiu entre as pedras, a semente cresceu, mas como não tinha terra onde afincar as suas raízes, o sol a secou. E outra parte caiu entre os espinhos, mas os espinhos a terminaram sufocando. Mas aquela que caiu em boa terra, ele diz, produziu a 30, 60, 100%. E terminou a parábola. E certamente aquela multidão foi embora. Olha, não é que é mesmo? E ficaram com essa parábola. Mas os discípulos perguntaram do Senhor Jesus: por que tu lhe falas por parábolas? E aí que o Senhor Jesus respondeu aquilo que encontramos em Marcos 4, 11 e 12. Para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, para que não se convertam e sejam perdoados os seus pecados. Algo terrível que vai contra todos aqueles que propugnam por uma simplificação da palavra. Aí no versículo 5 de Colossenses 2, ainda lemos: porque ainda que esteja ausente quando o corpo, aqui o apóstolo está afirmando para os colossenses que
há uma separação, ele não está aí presente. Contudo, em espírito estou convosco, espiritualmente estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Firmeza da fé em Cristo. Esta é uma característica do cristão verdadeiro. Ele tem firmeza da sua fé em Deus. Não. Essa é a grande diferença entre a igreja primitiva e a igreja moderna. A dita igreja moderna. Só se escuta Deus, 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 Deus. O Senhor Jesus Cristo não é mencionado absolutamente. A igreja primitiva sabia quem era Deus. O Senhor Jesus Cristo é Deus. Cristo é Kyrie. Cristo é Senhor. E era por isso que os cristãos primitivos eram considerados uma espécie de terroristas da época. Porque todos sabiam que César é o Senhor. E aí, quando uma patrulha romana se encontrava por um desses caminhos, com um grupo de cristãos, a saudação era Ave César, e os cristãos respondiam Cristo Kyrie. Imediatamente eram pegos, como alteradores da ordem social. Quem é esse tal de Cristo que é Kyrie, que é Senhor? Não, é César. César é o Ave César, e não Cristo. E esses cristãos afirmavam Cristo Kyrie. Cristo é Senhor. Era por isso que eles eram perseguidos. Não eram perseguidos porque estavam cometendo algum pecado, alguma perversão, das quais os romanos, os gregos, estavam tão acostumados nas suas orgias e bacanais. Mas eram perseguidos pela sua afirmação de que Jesus Cristo é Senhor. A igreja primitiva tinha sua fé baseada em Jesus Cristo. A firmeza da fé estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a fé, entre aspas, que nós vemos hoje, está baseada em quem? Em um Deus etéreo, em um Deus nebuloso que está lá em cima só fazendo bem, só abençoando as pessoas. Como aquela apresentadora de televisão que faz décadas está presente na vida brasileira, diz, o cara lá de cima, sem o menor respeito pelo Criador de todo o universo. Ele é o Senhor Deus, o Altíssimo. O Senhor Jesus Cristo também não é o Cristo, o Jesus, ele é o Senhor Jesus. Nosso grande Deus e Salvador. A igreja cristã primitiva tinha sua firmeza de fé em Jesus Cristo. No versículo 6, o apóstolo diz como, pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graças. Arraigados e edificados em Jesus Cristo, confirmados na fé. No versículo 8, o apóstolo Paulo nos repete a advertência que ele nos fizera no versículo 4. No versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos faça pressa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Todas as linhas de pensamento humanas são isso, nada mais. Linhas de pensamentos, raciocínio humano
divorciados, afastados e, como a palavra diz, inimigos do Senhor Deus. Não segundo Cristo. E aí no versículo 9 o apóstolo diz: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vejamos isto aqui, como é paralelo à passagem de João 14, versículos 8 ao 11. João 14, versículos 8 ao 11. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Voltando para Colossenses 2, 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Jesus Cristo. E como é difícil para algumas pessoas, mesmo das chamadas igrejas cristãs, compreenderem que Jesus é Deus. Né? Elas ouviram tanto: o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Então Deus lá em cima e Ele é o Filho de Deus aqui. Mas não percebem que o Senhor Jesus é Deus que se fez carne. Como diz o Evangelho de João 1,18, se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne e andou entre nós. Isto é uma coisa assim, quando começamos a pensar, quer dizer, o Deus que criou o universo um dia esteve entre nós? Como um de nós? Sim, é isso. O cristianismo todo, inteiro, está baseado nisso. Deus se fez carne. É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Deus. Ele não nos veio apontar um caminho para que nós olhemos para um Deus nebuloso. Ele veio para dizer: eu sou. Eu sou. Por isso que ele afirma para os judeus, e por isso que os judeus naquela ocasião tomaram em pedra para apedrejá-lo, porque pensaram: esse homem está blasfemando. Porque ele utilizou o nome de Deus que se manifestou a Moisés. Quando Moisés pergunta: e quando os filhos de Israel me dizerem: quem te mandou a nós? Que eles direi? E o próprio Deus disse-lhes: vai e diz para eles: eu sou, me enviou a vocês. E na ocasião em que Jesus estava rodeado de fariseus, escribas e tudo, ele disse: porque se vós não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O que estava dizendo aí? E por que os judeus imediatamente tomaram em pedras para apedrejá-lo? Porque ele estava dizendo: porque se vocês não creem que eu sou, é o mesmo Deus que se manifestou a Moisés. Como é que... É por isso que eles pegaram em pedras. Eles não entenderam e eles morreram nos seus pecados, porque não creram que o Deus Criador estava na frente deles. Deus se manifestou e é o Senhor Jesus Cristo.
E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele. Estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. No qual, em Jesus Cristo, também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojo do corpo do pecado da carne, na circuncisão de Cristo. Pega aí, os judeus tinham uma circuncisão, mas tem uma passagem no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Aí vocês podem marcar aí em Colossenses 2:11, Deuteronômio 30, versículo 6, onde nós encontramos o seguinte. Deuteronômio 30, versículo 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Espera aí, mas isso aqui é uma passagem de Deus falando para o povo de Israel. E o povo de Israel todo era circuncidado aos 8 dias de nascido. Todo homem israelita era circuncidado aos 8 dias de nascido. E aqui, essa passagem, essa palavra, essa revelação está vindo para homens israelitas, e eles estão ouvindo, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Então está falando de algo espiritual, não está falando de algo físico. O físico, a circuncisão física, já havia acontecido com eles aos 8 dias de nascido. Cada um dos judeus presentes haviam sido circuncidados aos 8 dias de nascido. Então o que em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, está colocado é algo espiritual. E o que encontramos em Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. Encontramos o seguinte: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é a do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então essas 3 passagens aqui, Colossenses 2:11, Deuteronômio 30, versículo 6, e Romanos 2, 28 e 29. São passagens paralelas, estão exatamente falando da mesma coisa. Estão falando de uma transformação que não é produzida pelo homem, não é feita pelo homem, mas é feita pelo próprio Deus. É uma circuncisão que o próprio Deus se encarrega de fazer no coração desse homem pecador, desse homem que é inimigo e foi trazido à força. Porque se Deus esperasse que o homem, pela sua própria vontade, pelo seu próprio livre-arbítrio, o homem viesse, não viria homem nenhum, como o Dr. Martinho Lutero bem ensinou no seu livro De Servo Arbítrio. Ele coloca: se existe esse tal de livre-arbítrio no reino espiritual, ele só serve para me levar longe de Deus. É doutrina luterana. É ensinamento da reforma, que nós, por nossa própria razão ou força, não podemos crer. E poderíamos acrescentar mais. Não é somente que não podemos crer, nós não queremos. Qual é o homem que poderia vir a Jesus? Pior, qual é o homem que quer vir a Jesus? Isso não existe, nunca existiu desde que Adão entrou em pecado.
e se afastou da presença de Deus, e de aí para frente todos os homens nascemos corrompidos e inimigos de Deus. É Deus que tem que ir atrás dessas ovelhas perdidas. É o próprio Senhor Jesus que afirma isso. Eu vim procurar, eu vim chamar e eu vim salvar o que já estava perdido. Esta circuncisão, não feita por mão na carne, mas é feita no coração pelo próprio Deus. Assim como já lá em Deuteronômio havia sido prometido, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Por isso nós podemos dizer: muito obrigado pelo que tu fizeste na minha vida. Se hoje você pode ler a Bíblia, se hoje você tem essa vontade, saiba que não é sua. O próprio apóstolo nos diz aí em Filipenses, lembram? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ninguém pode vir a mim, disse o Senhor Jesus, se pelo Pai não lhe for concedido. E aquele que a mim vier, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque aquele que vem ao Senhor Jesus não está vindo porque ele quer, está vindo porque o Senhor Deus o chamou, o iluminou através do Evangelho. O Evangelho real, autêntico, não simplificado, não colocado em linguagem de hoje, coisíssima nenhuma. Mas mesmo contra a vontade, esse homem é trazido à presença de Deus e crê em Cristo. Não pela sua própria vontade ou força, mas porque o Espírito Santo o ilumina, o convenceu de pecado, justiça e de juízo. O homem que era inimigo no seu entendimento desde a sua concepção é transformado em amigo de Deus. É transformado em alguém que tem esse desejo. E sem conhecer a fundo a Bíblia, ele pensa que esse desejo é dele. Quando a Bíblia nos diz, porque é Deus que efetua em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua própria boa vontade, é Filipenses 2,13. Por isso nós devemos nos considerarmos felizes, bem-aventurados, porque se nós temos essa compreensão e sabemos essas coisas, não é porque nós corremos atrás, é porque o Senhor Deus quis nos revelar tudo isto. Que isto provoque em cada um de nós gratidão a Deus. Que isto provoque em cada um de nós uma profunda reverência a Deus e gratidão. Muito obrigado, Senhor, pelo que Tu fizeste na minha vida. Porque eu bem poderia estar lá com aquelas multidões que não sabem distinguir a sua mão direita da esquerda. Que podem viver uma religiosidade, podem carregar Bíblias, que são nada mais do que perversões da palavra de Deus, mas que não conhecem o verdadeiro Senhor e Salvador do mundo, o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Que seja o próprio Senhor que nos fortaleça, nos fortifique e nos fundamente nessa fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Amém. Amém.